gravando, né? Não. Mas enfim, tá gravando. Aí a gente depois Não tem, edita. tipo, bom dia, você aí de casa. Brincadeira. Pode seguir. Pô, faz aí de novo esse bom dia. Não, você com voz sexy, né? Tipo Alfa FM. Alfa Bom FM, dia, né? você. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Clara Cloud. Você que não sabe ainda como empreender, se ligue no nosso canal. Extraordinário dia! Extraordinário dia! Estamos aqui na Clara, hoje com o David Santos. David Albert Santos. Não era pra falar, mas eu falei. Cara, o David, arquiteto há 14 anos, foi gerente nacional do GPA, né? Correto. Hoje empreende no seu próprio negócio, com seu escritório de arquitetura que é X Project, quer dizer, X Projetos. DSX Projetos. DSX Projetos. DSX DSX Projects. Projects. E atua em todo o território nacional. Verdade, tá viajando, hein? Que eu vi, tá acompanhando nas redes sociais. Vamos conhecer um pouco mais a história desse monstro do empreendedorismo, empresário e monstro do network. Vocês vão entender por quê. David Santos, muito bem-vindo. Que honra e muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Espero poder somar aí com o canal. Somar? Somar o quê? Já vamos lá. O que você quer somar? Eu digo experiência, eu acho que todos nós temos algo a agregar na vida das pessoas e quando a gente entende essa capacidade que a gente tem e tem essa disposição, eu acho que sempre a gente tem a condição de sair de qualquer relacionamento e qualquer contato com as pessoas deixando algo positivo, que eu acho que é o mais importante. Uau! Que show! Ô, David, me conta aí. Depois eu vou te falar, quando eu te conheci, o que eu pensava que você fazia, mas aí eu quero saber. Ok. Conta mais sobre a sua experiência. Assim. Quem que é você profissionalmente? Cara, profissionalmente, como arquiteto, né? Sou arquiteto, formado desde 2009. Já passei por alguns segmentos do mercado, fazendo projeto residencial, fazendo projeto de incorporação, de torres residenciais e comerciais. E aí cheguei no Grupo Pão de Açúcar, dentro de uma necessidade. Na época eu já era casado, já tinha 3 filhos. 3 filhos? Eu tenho 4 hoje, mas na época eu tinha 3 já. E por uma questão de mercado, o GPA estava pagando melhor e eu fui pro Pão de Açúcar. Mesmo a contragosto, porque eu tinha um certo preconceito com projetos de varejo. Eu falava, você não pensa, você tem que só replicar e tal. Mas por uma questão de necessidade financeira, fui e me descobri lá. Porque, apesar de, sim, termos muito padrões para seguir dentro do projeto comercial, corporativo, na parte de vendas, né, varejo e tudo mais, tem um dinamismo muito grande. Então, você faz um projeto hoje para daqui 2 meses aquela loja está funcionando e operando. Lojas existentes, você tem que fazer uma atualização de layout porque a experiência de compra do cliente mudou, a legislação mudou, então é uma coisa muito dinâmica. Então, respondendo a sua pergunta, hoje o nosso escritório é especializado em projetos de arquitetura comerciais, com o objetivo de rentabilizar o ponto de operação do nosso cliente. Então, tudo aquilo que não for para morar, mas for para faturar, é com a gente que você deve falar. Não importa se é varejo, ou Eu escritório. brinco que de escola a motel, a gente faz. Motel. Porque, na verdade, se você parar pra pensar, eu sempre digo isso, Nossa, né? ontem à noite até mandei pra ele. A gente encontrou uma propaganda de um motel. Alto Hotel. Alto hotel. Alto Hotel. Em algum lugar que a gente acredita que seja na Nicarágua. É o videozinho mais tosco que eu já vi na vida. Acho que é uma coisa muito legal pra gente pôr na edição. Depois você compartilhar, vai ser bom pra gente poder olhar. Mas o objetivo maior é esse. Então, assim, o cliente que ele tem uma necessidade de ter um espaço físico para poder operar o seu negócio e com isso ter a rentabilidade, é aí que a gente entra. E por que eu sempre falo de qualquer coisa? Porque o padrão é sempre o mesmo. Quando você tem a sua casa, você tem lá, sei lá, 100 mil reais para você poder gastar na sua casa. No meio do processo, se você pediu uma mudança ou teve alguma coisa e você tiver que colocar 150 mil, você fala, cara, eu não tinha planejado 150, planejei 100, vou me apertar mais um pouquinho, vou colocar 50 e é a minha casa. Dentro de um comércio, não é assim que funciona.
Porque tem o retorno do investimento, tem o prazo de obra, tem que começar a funcionar para rentabilizar. Então, toda decisão, ela é feita na rentabilidade. Como é que é o tempo que eu tenho de obra? Qual é o tempo que eu tenho de projeto? Como vai ser a experiência de compra do meu cliente nesse espaço? E todas as decisões são embasadas nessas regras da rentabilidade do negócio dele. Certo. Então, o nosso foco é atuar nesse segmento. Então, seja um quiosque de shopping, seja um motel, seja uma escola, seja um galpão logístico, a estrutura de validação desse processo, ela é muito similar e o foco final sempre vai ser nem um CNPJ, nem um CNPJ. A rentabilidade, exatamente. É o seu cliente. É o meu cliente. Aquela pergunta que a gente quase nunca ouviu, né? O que é um bom cliente para vocês? Bom, um bom cliente para mim hoje é um cara que é muito bom no que faz, sabe as necessidades e as dores do seu negócio e ele precisa de ter uma consultoria, uma estrutura que ajude ele na parte de obra. Começa onde? No projeto. Então, o cara precisa implantar uma operação de uma drogaria, de uma padaria, qualquer coisa que for. Ele entende como é que funciona o negócio dele, mas ele não entende como colocar aquilo de pé, como funcionar, qual é o processo. E esse é um bom cliente pra gente, porque ele entende, ele dá valor ao nosso trabalho. O exemplo que eu falo sempre é assim, um cara quando ele vai comprar uma franquia, por exemplo. Cara, eu tô com dinheiro, eu quero comprar uma franquia. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pesquisar o mercado. Vai contratar um consultor, vai entender alguém que vai dar orientação para ele do perfil dele, qual é o melhor modelo de franquia que ele pode contratar. Certo. Ele vai fazer um contrato, ele vai contratar um advogado para poder ajudá-lo a estruturar, redigir e assinar os contratos, seja de fornecedor, o que for. Ele vai montar uma equipe muito grande, ele vai contratar uma empresa de RH para ajudá-lo a fazer a seleção e contratar essas pessoas. Só que na parte da obra, do projeto, o cara não entende que ele precisa desse mesmo consultor. Ele precisa de alguém que vai orientá-lo a tomar decisões corretas no processo de planejamento para que ele não tenha surpresas depois na hora de executar essa obra. Então, o cara que ele entende esse déficit dele, a necessidade dele de ter alguém que dê essa orientação e ajude ele nessa tomada de decisão, é o cara que é um bom cliente. O cara que fala assim, não, meu primo me ajuda, faço o desenho aqui, é um cara que ainda não entendeu. Mas tem assim um ticket médio, mínimo, o cara fatura X milhões por semana, por dia? Eu tenho cliente, como eu falei, que é de um quiosque, e eu tenho cliente que é de uma fábrica. Pô, mas tem quiosque que fatura mais que muita coisa. Não, mas a gente tem bastante flexibilidade nesse sentido. Por exemplo, tem uma amiga que tá montando uma loja de roupa, de artigos femininos, física. Ela tava no online e agora tá montar um ponto físico lá para as pessoas ir lá experimentarem roupa e sentir, né? Aqueles mais sinestésicos. É um bom cliente pra você? Total. Por exemplo, o Caracol vai mudar de prédio, sei lá, uma cidade que tá dando um incentivo fiscal para empresa de tecnologia e precisam mudar lá. Eu te chamo quando? Antes, durante? Antes. Na verdade, assim, nesse exemplo que você deu, foi até legal você trazer esse ponto, a gente faz, né? Porque é projeto. E eu tenho total condição de discutir com você e fazer o projeto. Mas não é o nosso foco. Ah, tá vendo? Sabia. Opa! Pronto. Não é o nosso foco. Por que não é o nosso foco? É a sua operação com a sua equipe. A discussão com você não vai ser para você atender um cliente. Vai ser para você ganhar dinheiro dentro daquele ponto novo. Entende? Você vai levar a sua operação do seu escritório para um outro lugar. Certo. Então, a gente chama isso de projeto corporativo. Que é o escritórios e tudo mais. E aí tem escritórios, como a nossa amiga em comum do Beri, por exemplo, a Patrícia Zanotti, que é especialista em projetos corporativos. Que ela vai discutir o projeto de arquitetura, ambiente de produtividade da sua equipe. Luz, ar, cor. Exatamente. Então, é legal você pensar isso. O residencial é o meu conforto, é minha casa, meu momento de descanso, meu momento de realização. Corporativo, rentabilidade da minha equipe. Mas há uma subdivisão, né? Por exemplo, no residencial você tem aquele que é o arquiteto que faz a parte de decoração e tem aquele que realmente também acompanha, faz obra e etc, né? Acho que também vale a gente fazer essa divisão no... Se você for pegar o residencial, você vai ter basicamente essa grande divisão como você colocou. Você vai ter o arquiteto, que
pode fazer desde a decoração, acompanhamento de obra e tudo mais. Tem o decorador, que é o cara que ele vai mergulhar na composição do espaço, mas também vai fazer o projeto, vai poder acompanhar a obra, a montagem, né, daquela entrega daquele projeto. Mas dividindo em grandes blocos, né? Você pode dividir, por exemplo, a arquitetura clínica, hospitalar, que tem o arquiteto que é especializado em legislação, entende a dinâmica da necessidade de uma clínica de contaminação, o uso ali dos insumos para fazer uma cirurgia, que são especialidades completamente diferentes do residencial e do comercial. Mas o grande bloco que eu falo você tem o residencial, que é a questão da moradia, realização pessoal da pessoa, e aí não tem regra. O cara quer pintar a casa dele de preto, vai pintar a casa de preto, Legal. acabou, a casa dele. Né? O cara quer fazer o símbolo do Corinthians na fachada da casa dele, problema do cara, credo, né? Brincadeira. No corporativo, qual é o foco? Produtividade da equipe. Qual é o processo? Gestão, modelo de gestão. Vai ter sala fechada do gerente, é um estilo open, que tá todo mundo contato um com o outro, não tem hierarquia, não, é uma empresa mais fechada. Um escritório de advocacia, por exemplo, que eu tenho que ter uma sala de negociação, onde o advogado sênior vai entrar para negociar contrato e a equipe não tem acesso à informação. Depende. Mas o foco no corporativo é a produtividade da equipe. Entendi. O meu foco é a rentabilidade do projeto. Eu estou atendendo o cliente. O cliente vai entrar. Por onde ele entra, o que ele vai ver, o que ele não vai ver, como é que ele vai ser atendido. No caso de uma drogaria, por exemplo, ele vai comprar por impulso na hora que ele está indo embora. Qual é o melhor lugar para o caixa? O caixa estando distante do atendimento, eu tenho que ter 2 funcionários. O meu cliente vai ter budget para bancar 2 funcionários? Não, só tem 1 funcionário. Então, como que eu penso o layout com 1 funcionário ele consiga atender, vender e ainda assim ter a compra por impulso? Então, a discussão em cima da construção do projeto é completamente diferente. Bom, então assim, a gente não tá falando puramente arquitetura apenas, tá? Você vai além, você vai no negócio do cara. Eu lembro que quando eu fiz não parece, mas eu estudei marketing. Aí, na faculdade. E tem uma aula lá que a gente, não lembro o nome da matéria, que a gente ia ao mercado para identificar assim, pô, aonde a gente posiciona os produtos na gôndola, que eu quero vender fica em qual altura, o caixa fica em tal lugar. Quer dizer, diante do espaço físico, a melhor posição para pôr o caixa é ali. Isso. É isso. Animal. Exatamente eu não isso. conhecia. E o nosso caso, e é legal você falar desse ponto também de mercadoria, porque, por exemplo, a gente faz tudo que é espaço físico, o projeto físico. Eu vou te falar que cabem 38 gôndolas na drogaria que você está querendo implantar aqui no prédio. Você tem um espaço lá, coube 38 gôndolas. Qual é o produto que vai na primeira gôndola? Não sou eu que tenho que falar, porque eu não sou especialista de produto. Tem um cara que é especialista em produto, que vai pegar a margem, vai pegar quanto vende, tudo mais, vai falar pra você. Olha, essa linha de fralda aqui, você tem que colocar na gôndola do meio, que é a altura dos olhos, que é onde está a sua maior margem, e é um cara que vai dar uma consultoria pro empresário sobre a departamentalização. Mas você faz isso? Não, porque isso não é função do arquiteto. Lógico. Mas tô perguntando se você tem alguém que te apoia nisso. Não, nesse caso não. Mas o que a gente faz muito é discutir, por exemplo, que foi o caso de um projeto que a gente fez numa drogaria lá em Cotia. Tinha que trocar o piso da loja. Só que o cara não podia fechar a loja. Ele faturava 20 mil reais por dia. Ou seja, 3 dias que a drogaria dele estava fechada para trocar o piso, era 60 pau de faturamento que o cara ia perder. Ele só tinha o intervalo das 11h30 da noite às 5 da manhã para poder fazer a obra, porque 5 horas... nada de TI eu já vi nunca vi essas coisas. Né? Exato. Então, exatamente. Então, como que a gente estrutura um pensamento de qual piso que eu vou colocar para que ele não perca a venda dele, ele consiga fazer a obra no valor que ele tem, no prazo que ele tem. Então, eu colocar, por exemplo, um projeto, uma especificação de piso, que é uma placa de 1 por 1, será que é a melhor maneira dele poder fazer aquela troca? Será que não é melhor eu colocar 30 por 30, que ele põe 2, cobre, troca, no outro dia ele vai lá e começa mais 2? E é isso que a gente tem que pensar. Da hora. Então, essa estratégia, que aí é onde... Opa, bati a mão de novo. Desculpa, produção. Essa estratégia, aqui, essa discussão estratégica, essa daqui, ó. Essa discussão estratégica do varejo é o que me
me brilha os olhos, entende? Porque é mais do que o projeto. O projeto de arquitetura, a planta, com a especificação de acabamento, qualquer um faz. Uhum. Se você for lá na porta da faculdade hoje, o cara que tá no meio da faculdade, no meio do curso, no 2 anos e meio ali, sexto semestre, esse cara vai te entregar o 3D, a planta, ele vai te entregar. Agora, a discussão estratégica por trás daquilo, para garantir que o seu resultado, que é o que você quer, financeiramente, prazo de obra e tudo mais, aconteça, nem todo mundo vai te entregar. Entendi. Então, o nosso diferencial hoje, como DSX, é exatamente esse. Eu falo que a gente faz uma venda consultiva, um processo consultivo com o meu cliente. Por isso que eu falei que o cara tem que entender do negócio dele. Precisa entender qual é a sua necessidade, quantos clientes, quantos funcionários você vai ter, quantos turnos tem, qual é a necessidade operacional do seu negócio. Com tudo isso em mãos, a gente desenha o fluxo ideal de execução dessa obra. Então já entendi que eu, como Clara, não sou seu cliente ideal, mas a minha amiga Dani, que tá montando a loja física, Com certeza. tá. Entre outras pessoas que conhecem. Entendi. Como que deu assim na sua cabeça, assim, vou virar um empresário, vou ser um empreendedor, assim. Da onde surgiu isso? Cara, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar. É o quê? Temos compactar. 14 horas 14 aqui, né, horas. pessoal? Até a próxima gravação. Eu falo com muito orgulho, meu pai sempre foi minha referência, né? Meu pai, eu nasci, meu pai tinha 19 anos, cara. Um menino. Menino. Tava no Como chama seu exército. pai? Nilson Nilson. dos Santos, isso. Senhor Nilson. Senhor Nilson. Mas hoje ele tem 52. Super novo. É super novo. Ele tinha 19 quando eu nasci, né? Você tem quanto? 35. 35, David? Parece. Tô bem acabado, né? Mas não, tudo fisicamente bem. não parece. Mentalmente parece que tem parece que você é pai do seu Nilson. Quando você vê ele, se você vê ele pessoalmente, também fala a mesma coisa. Pela inteligência, David. Pela inteligência. Muito obrigado, Eduardo. Pela inteligência. Você é um cara muito inteligente. Meu pai, a gente vem de uma família de eiros, né? Serralheiro, vidraceiros e tudo mais. Meu avô era essa, eu juro, quando a primeira vez que eu ouvi falar de você, era serralheria que vinha na minha mente. Porque eu entrei no BNI como serralheria representando a empresa do meu pai. O que acontece? Meu pai trabalhou como ajudante de serralheiro e sempre teve muita garra, muito assim, eu tenho que fazer isso, vou fazer da melhor forma possível. Tanto que em pouquíssimo tempo ele virou encarregado, né? Ele tinha 19 anos, 20 anos, estava virando encarregado na serralheria. E ele já enxergou ali que ele falou, cara, eu tenho que ser dono do meu resultado. Uhum. E abriu a serralheria dele. Com 20 e poucos anos. Meu pai tinha, acho que, sei lá, 22, 23 anos. Não lembro bem a idade. Abriu a serralheria dele. E na serralheria, e sendo o primeiro de 8, 9 irmãos a querer uma faculdade, empreender e fazer as coisas todas, ele entrou na faculdade de arquitetura. Então ele tinha serralheria e entrou na faculdade de arquitetura em 94. Eu tinha 7 anos de idade. Meu irmão tinha 5. Tetra. Eu lembro do meu pai indo levar o portão social, portãozinho de 80 por 1,5 metro, num carrinho de mão de pedreiro. Máquina de solda, portãozinho em cima, amarrado numa corda, e ele levando pra instalar no vizinho da rua de cima. Porque eu entendia que ele era dono do resultado dele, e ele sempre falou isso pra mim, não coloque seu resultado na mão dos outros. Se você quer algo, o resultado é seu. Então não coloque, né, na mão de outras pessoas. E aí, cada vez que nascia um irmão, meu pai parava a faculdade. Meu pai demorou 10 anos pra fazer. São 10 irmãos? Não. Ele demorou. Cada vez que nascia um irmão meu, né? Um filho dele, Entendi. Cada vez que nascia um filho, ele parava a faculdade. Então, mas ele você pagava. tem quantos irmãos? Eu tenho 8 irmãos. 7 irmãos. Errei por 3. Eu sou mais velho de 8. E ele demorou 10 anos pra fazer a faculdade. E ainda assim, com garra, com determinação. Ele começou na Brás Cubas. Mas e aí já entra... do quê? Arquitetura, meu pai é arquiteto. E aí eu lembro que eu tinha 7, 8 anos de idade, eu ia de sábado com meu pai fazer aula de desenho na Brás Cubas em Mogi. Né? Ele tinha aula de sábado lá e cruzou. Aí parou a faculdade, voltou, não conseguiu continuar na Brás Cubas, aí foi para uma outra faculdade e, resumindo a história, concluiu o curso dele em 2004, na Uninove. 2004 foi o meu último ano no colegial. E eu... estudei igual um condenado, assim, no cursinho, ralava, porque eu não tinha grana pra pagar a faculdade.
E eu falei, eu tenho que entrar numa pública, eu tenho que conseguir bolsa, senão eu não vou conseguir estudar o ano que vem. Uhum. No próximo ano, que era 2005. E aí consegui bolsa 100% no ProUni. E entrei na mesma faculdade que meu pai. Meu pai saiu em 2004 e eu entrei em 2005 na mesma faculdade. Metade dos professores dele foram meus professores. Então foi algo muito, cara, fantástico. Foi muito uma experiência incrível. E aí, respondendo a sua pergunta, eu sempre tive ele como referência de que eu construo o meu resultado. Então eu sempre soube que eu ia ter a minha empresa, o meu negócio. Se eu quisesse mudar de vida, proporcionar algo diferente para os meus filhos, eu tinha que ser dono dos meus resultados. Nesse meio do caminho, passei por empresas, né? Eu acabei de falar, né? Passei pelo Pão de Açúcar, mas mesmo estando no Pão de Açúcar, eu sempre soube que não ia, nunca almejei ter uma carreira corporativa e, enfim, sempre soube que em algum momento eu teria meu próprio negócio. Depende, né? Não, mas no meu caso. Tem muita empresa que estimula o intraempreendedorismo e você consegue criar coisa dentro da empresa, né? Sim, mas no meu caso, eu sempre tive essa ambição por referência dele, por ver tudo que ele construiu. Né? De onde ele saiu e onde ele chegou com o negócio dele, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, né? Pro meu negócio. Quando eu saí do GPA, eu voltei pra empresa familiar, pra empresa dele. Hoje, a ANS serralheria, vidraçaria, marcenaria. Ele sempre foi aglutinando novos serviços aí na necessidade do cliente. E hoje tem grandes clientes aí. Foi um dos grandes fornecedores da Daslu, na época, que a Daslu tava, né, bem posicionada aqui em São Paulo. Fez muita coisa pra eles. Que loja. Hoje abriu aquela loja ali na Vila Olímpia. Então, na Vila Olímpia, ali na Marginal, ali a gente fez, quando entrou o Buda Bar lá, a gente fez a obra do Buda Bar, eu junto com ele na época, a cobertura, os fechamentos de vidro, os espelhos, tudo ele que forneceu lá na época e tudo mais. E aí eu voltei, saí do GPA, entrei para a empresa familiar, voltei para a empresa familiar, na serralheria, né, com ele. Quando eu entrei no BNI, entrei como serralheria, representando a serralheria. Mas em seguida, o mercado, como eu tive muitos amigos na época do Pão de Açúcar, começou a pedir algumas coisas. Você conhece arquiteto que pode fazer a loja tal? Conheço, tá aqui o contato. Conhece alguém? E comecei a conectar tanto a necessidade do cliente de conhecer arquitetos, quanto arquitetos que queriam buscar. E eu comecei a olhar, falei, cara, eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu tenho conhecimento, eu tenho amigos que estão em vários players do mercado e eu tenho uma gama gigantesca de arquitetos qualificados que me conhecem. E aí foi onde eu voltei, onde eu abri meu escritório. E a gente começou a prestar serviço para meus amigos. Então, hoje, 99% dos clientes da DSX vieram através de amigos que trabalharam comigo na época do GPA. Gerentes hoje que estão na Smart Fit, Carrefour, Pets, Caedu, Leroy Merlin, Pague Menos, tantos outros. Starbucks, Pets, todos esses aí. Drogaria Avenida. Todos eles. Não posso falar todos? Posso falar todos? Não. Tem muito. A lista é grande. A lista é muito grande. Graças a Deus, a lista é bem grande. Eu tô olhando aqui, cara. Exato. Fogo. E todos eles, cara, todos eles são através de contatos e amigos que eu tive na época do GPA. Ou funcionário, ou pessoas que trabalharam para mim, pessoas que eram pares, pessoas que estavam numa posição superior à que eu estava, e estão hoje nesses outros players do mercado e abriram oportunidades aí pra gente poder mostrar nosso trabalho. Ou seja, estamos voando alto. Graças a Deus. Estamos voando Graças alto. a Deus. Graças a Deus. Então, assim, bem mais alto de quando eu te conheci, né? Eu acho. Pô, isso tem o quê? Não tem muito tempo, né? Uns 2 virada anos. tem uns 2, 3 anos, Uns 2 anos, exatamente. Pô, parabéns, hein? Exatamente. Parabéns. Ó, eu também estava aqui pesquisando, eu juro que aquele dia eu tentei decorar todos os nomes, mas eu não consegui. Você tem um time de futsal, né? Com você jogando junto. Qual é o nome das crianças lindas, cara? Galera, eles são educadíssimos. Vitória, Heloísa, Estela e Pedro. Pedrão. Vitória. Conheceram o tio Eduardo no kart aquele dia, né? Heloísa. Estela e Pedro. Estela e Pedro. Eu vou decorar esses nomes até o final desse episódio. E tem uma foto de vocês num campo de futebol, né? Você joga futebol? Eu jogo com meu pai, inclusive, aos domingos. Domingo cara, de manhã. Você é o modelo tradicional daquela família, isso? Mano. A gente tenta. Que animal, né? A gente tenta. Mas eu jogo com meu pai num time de domingo. E pra mim, cara, é muito gratificante, assim. A gente vem de uma família que a gente teve muitas perdas,
né? Eu não conheci o meu avô, por exemplo. Quando meu avô faleceu de ataque cardíaco, meu pai tinha 14 anos. Meu pai é o segundo mais novo desse monte de irmão que eu falei, que eu nem lembro, acho que é 8, é um monte. E muitos dos meus tios já faleceram, né? Cedo, inclusive, com 50 anos, assim. E hoje, pra mim, é muito gratificante poder ter esse tempo com meu pai, né? Poder, não só informação de como arquiteto, como empresário. Tem algumas novidades aí saindo que em breve também eu vou compartilhar. A gente não vai poder saber nem um pouquinho dessas novidades? Algumas coisas que eu tô construindo junto com ele e algumas outras pessoas. E jogar bola com ele de final de semana é uma das coisas que eu sempre tive vontade. Campo. Campo. E é engraçado porque meu pai sempre jogou bola, eu nunca joguei. E eu comecei a jogar agora, por incentivo dele. Meu pai joga, tanto quando eu cheguei no campo... Meu pai é boleiro. Meu pai é boleiro, sempre Você é esforçado. Eu sou esforçado, exatamente. Exatamente isso. Mas é uma experiência e uma oportunidade que eu tenho certeza que é muito válida. Não deve ter, não tem preço. Essas coisas não tem preço. Muito bom, muito animal saber de tudo isso. E seguinte, cara, desde que você resolveu a empreender, junto com ele, depois sozinho, qual que foi assim, o ponto mais difícil? Sabe, aquela fase que, meu, tá osso, pode ser que desista ou não. Não, vamos lá. Não, teve. Na verdade, assim, meu pai, como eu falo, sempre foi uma inspiração muito grande. Eu, com 14 anos, falei pra ele que queria ser arquiteto. Ele falou, você quer ser arquiteto? Vai aprender AutoCAD. Naquela época, tinha que aprender AutoCAD. Era bem no começo, né? Na transição do manual pro digital, vamos colocar assim. E eu, com 15 anos, comecei a aprender AutoCAD. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha domínio da ferramenta e tudo mais. Quando eu estava na faculdade, a gente abriu o escritório juntos. Só que assim, ele tinha já serralheria, as coisas todas, e eu tava com o escritório. Mas começando sem networking, sem contatos e tal, eu já casado, e não tava rentabilizando, não tava pagando as contas. Certo. A gente chegou num acordo, eu falei, pai, até foi comum acordo, eu preciso voltar pro mercado, preciso ter salário, preciso pagar minhas contas e cumprir as minhas obrigações. E aí, naquele momento, eu fui pro mercado, sabendo que em algum momento eu ia voltar a ter meu escritório de novo. Uhum. Então, assim, eu acho que o grande momento de desafiador, como você perguntou, foi essa questão de ter que dar esse passo para trás e ir pro mercado, entregar currículo, porque aquele momento nosso lá em 2008, 2009, não tava funcionando. Uhum. E aí, um desses caminhos foi quando eu fui fazer estágio na prefeitura, conheci algumas estagiárias que me levaram para o escritório de arquitetura, e que do escritório de arquitetura consegui o contato para chegar no GPA e a coisa aconteceu. Exatamente, né? Então, acho que é esse ponto. Que animal, que história. Animal de muito legal, tá? Sim, eu entendi. Às vezes eu preciso conter. E você falou já, ó, a gente mal começou, você já falou algumas 14 vezes sobre BNI. Conta aí, que parada é essa? O que o BNI tem que ele agrega, né, a você? O que você agrega pro BNI? Qual que é a importância disso pro seu negócio? Enfim, aonde você fica? Qual que é o seu grupo? Cara, eu acho que antes de falar de BNI, um ponto importante é entender um pouco a minha visão sobre propósito. Eu acredito muito que tudo que você faz tem que ser pautado em cima de um propósito. Uhum. Tem que ser em cima de valores, de princípios e tudo mais. E pra mim, como pessoa, o propósito principal pra mim é poder saber que eu tive contato com alguém, estive com alguém e eu pude ser relevante na vida dessa pessoa. E saber que depois de um papo, de uma conversa, de qualquer coisa, essa pessoa saiu com condições de tomar melhores decisões e ter melhores resultados. Isso é algo que eu faço de graça. É algo que me move muito. Então, até pela a minha formação, né? Venho de um lar cristão e muitas atividades na igreja, a gente aprende a importância de você poder doar e você poder contribuir com as pessoas. Então, né? Eu sempre participei de grupos de jovens, de adolescentes e sempre essa questão de colaborar com o meio, né? Ajudar as pessoas. E por que eu tô contando tudo isso? Então,
eu tenho como propósito de vida saber que eu fosse relevante na vida das pessoas com quem eu interajo. Então, hoje, o meu pensamento com a minha empresa a minha empresa é um meio pelo qual eu tenho meus resultados, mas que a minha equipe tem os resultados pessoais dela e que o meu cliente tem o resultado dele. Então, eu quero que as pessoas que trabalham comigo saibam que, através da DSX, os meus arquitetos, eles podem construir os resultados pessoais que eles têm. De compra de carro, de casa, de viagem, proporcionar um ambiente de família adequado. É esse o espírito que a gente coloca dentro da DSX. E para o meu cliente, que ele saiba que no final, depois de contratar a gente, ele vai ter o resultado que ele espera. Por que eu estou contando tudo isso? Por esta visão, eu sempre tive uma aproximação muito grande com tudo que era envolvido a essa colaboração mútua. Então, desde marketing multinível a grupos de apoio e troca de informações e o famoso mastermind, né? São sempre coisas que me atraiu muito, essa questão do desenvolvimento pessoal e tudo mais. Eu já tive algumas experiências com marketing multinível, que não foram muito positivas em alguns aspectos, principalmente motivacionais, vamos colocar assim. Uhum. E quando eu conheci o BNI, eu consegui ver uma composição de tudo aquilo que eu acredito. Eu tenho uma contribuição, eu tenho desenvolvimento empresarial, e o resultado final não é eu ter lucratividade com coisas que não são o meu próprio negócio. Né? Então, o BNI é Business Network International, né? É um grupo de empresários que se reúne com o objetivo de poder colaborar mutuamente e gerar referências, contatos e indicações entre nós, mas sem o compromisso de remuneração, no sentido de pagar comissionamento ou de ter algum outro objetivo, a não ser contribuir. Então, quando eu entendi esse ecossistema, eu falei, cara, é aqui onde eu vou me desenvolver empresarialmente e vou poder ajudar outros empresários. E por conta disso, né, por conta desse engajamento, eu consegui construir algumas coisas legais aí nesse período que eu estou no BNI, desde 2019, acho que foi novembro de 2019 que eu entrei, na formação da equipe do Tamboré, em Alphaville, e ali me achei dentro da metodologia, dentro do processo como um todo, e aí tenho ajudado alguns outros empresários a terem resultados também. É uma humildade em pessoa. Eu vou falar que são algumas coisas legais. O cara ajudou a formar um grupo de 40, 35 empresários 35. Na época. No Tamboré, Alphaville, que não é fácil. Aí ele foi embaixador, ou seja, responsável por a criação de grupos na região metropolitana de São Paulo, na região oeste. Quantos grupos já? Fibra, aí eu ajudei um pouco no Conectos em Osasco, Cotia, que é o grupo Proud, e estamos trabalhando agora no Vargem Grande. São só algumas coisas. Aí o rapaz, ele tem a função lá de diretor, né? Diretor de lançamento de equipe. De lançamento de equipe. Diretor consultor também? Não, diretor consultor de lançamento, isso. E mais? Enfim, o cara voa alto também no BNI. Mas não nasceu pra ser teco-teco. É um cara, eu vou, assim, uma coisa que eu achei muito legal que aconteceu no último ano, a gente tem um parâmetro dentro do BNI que é o obrigado por negócio fechado, né? Uma métrica para poder dizer quanto de valor de contrato você ajudou outros empresários a terem através da metodologia do BNI. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu consegui bastante resultado nesse fator, ajudando outros empresários, mas eu sempre digo que, para mim, o resultado é do próprio empresário, porque, lógico, cara, eu coloquei você em contato com alguém, você fez uma boa apresentação, você fez uma boa negociação e você vendeu. Então eu falo que eu tenho 30% de ajuda, 70% do empresário, né? Então eu fico feliz, assim, ano passado a gente conseguiu gerar bastante negócio dentro do BNI, foram quase 9 milhões de reais aí de negócios indicados, a gente conseguiu ficar na segunda posição Brasil de referências geradas, de ONFs, né, dentro do... E você referenciou alguém? Que eu ajudei outros empresários, indiquei e os caras fechou o negócio, dizer, você colocou na mão de outras pessoas 9 milhas no ano passado, não, eu coloquei na mão de outras pessoas a oportunidade de conquistar 9 milhas, exatamente, porque eu não contratei ninguém. Galera, esse é o poder giver gain. Exato. E pra mim, eu fico muito feliz porque isso é o que me move. Hoje, dentro da minha meta de vida, a minha visão é contribuir cada vez mais. A DSX é uma empresa
que eu tenho essa visão e é um meio, mas eu consigo vislumbrar no futuro outras oportunidades de negócios e empresas dentro dessa questão de contribuição e colaboração. Vou criar um parênteses aqui. Será que o nosso querido Alfredo viria aqui? Com certeza. Já registrado o convite. Com certeza, com certeza. Ai, papito, tô te esperando. Mas eu preciso convidar, né? Claro. E é isso. Então, o BNI hoje eu entendo como uma ferramenta também. Claro, obviamente, para a DSX, respondendo a sua pergunta sobre o resultado para a DSX, trouxe bastante resultado financeiro de novos contratos, mas para mim o resultado mais importante de todos eles não é o dinheiro. Porque o que é o dinheiro? O dinheiro para mim, na verdade, nada mais é do que a materialização do que realmente vale, que é a informação. Porque hoje você pode ter R$1 milhão aplicado numa empresa ou em algum papel de investimento, que daqui a um mês vai perder totalmente o valor. E aquele 1 milhão se foi, certo? Agora, a informação de que hoje uma empresa, que se você colocar esse mesmo 1 milhão, que daqui 6 meses ela vai estar valendo 10, então vale mais do que o próprio dinheiro em si. Sim. Então a informação, ela vale mais. E hoje, para mim, o BNI é uma fonte inesgotável de informação e oportunidades. Porque o fato de eu estar sentado nesta mesa aqui hoje é resultado do BNI. Conheci você no BNI. A gente teve aproximação através do BNI. Tivemos a oportunidade de fazer uma viagem juntos, né? Que a gente vai falar algumas... Calma, pessoal, é lua de mel. Não é lua de mel. Não vamos pôr uma viagem de negócios. E ali a gente teve proximidade através do BNI. Isso. Hoje a minha empresa, ela triplicou de tamanho por informações de membros do BNI. Minha contadora, meu advogado, meu consultor de negócios, cara, tudo que eu tenho hoje são através de membros do BNI. Tanto empresarial quanto pessoal. Quem cuida hoje, por exemplo, do meu seguro patrimonial pessoal é um membro do BNI. Quem cuida hoje da minha habilitação é uma advogada de trânsito do BNI. Então, tá boa, é maravilhoso, tá cara. caçada essa habilitação? Não. Cuida só para assuntos extraordinários, mas Entendi. tá tudo em ordem. E o passaporte? Quem que cuida? Membros do BNI também. Não vamos entrar nesse assunto por enquanto. Daqui a pouco a gente entra nele. Mas eu acho que o BNI me ensinou algo que eu já tinha comigo e não sabia o que era. E dentro do BNI eu entendi. Os seus resultados, todos eles, estão escondidos na sua network. Todos. Todos os seus resultados. Hoje você conheceu a sua esposa, né? Você tem a sua filha e tudo mais. Ela chegou até você através da sua network. Não tem outro meio. Não vamos falar sobre isso, que é um assunto polêmico. Ok. Você já sabe como que eu conheci aí? Mais ou menos, um pouco. Tem uma pincelada da história. Não mas foi através do BNI. Não foi através do BNI. Mas o que é networking hoje? Networking hoje não é BNI, é qualquer coisa. Sim. É o porteiro, é o cara que estudou com você na escola, é o seu amigo. É o seu amigo que estudou com você, qualquer pessoa. Então o seu resultado hoje é esse. Se você parar pra pensar hoje, uma criança japonesa acabou de nascer, família veio pro Brasil. A network dele aqui, e a network que eu falo é tudo. O bairro que mora, o prédio que mora, vai determinar muita coisa do futuro dele se ele não tivesse saído do Japão. Eu sou fruto disso. Não duvido, ó, carinha de japonês. Eu até fiquei pensando, por que ele tá falando de Japão? Não, foi só um exemplo. Mas se você, por exemplo, né, seu pai veio de lá e tal, se ele tivesse ficado lá, com certeza nós não estaríamos aqui hoje. É verdade. Até porque minha mãe não ia pro Exatamente. Japão. Então, é isso que eu quero dizer. E o BNI me ajudou a enxergar de forma tão clara o quanto a network ela não é relevante na vida de uma pessoa. Porque relevante você escolhe, né? Uhum. Ela é primordial tanto quanto o ar que você respira. Se não tem ar, você morre. Se não tem network, você morre. O que uma pessoa isolada numa ilha deserta consegue de resultado? Nada. Se você tem hoje alface na sua mesa para comer, foi porque alguém em algum lugar do Brasil plantou, outra pessoa foi lá buscar, trouxe até um centro de distribuição, o mercadinho do lado da sua casa foi nesse centro de distribuição, comprou, colocou na gôndola e você foi lá e comprou. Uhum. Isso é o quê? Network.
de uma forma não de negócios, né? Fazer negócios, mas é uma rede de relacionamento. E essa rede, ela te alimenta. E quando você entende que você faz parte de algo desse tipo e você devolve uma alimentação para essa rede, você continua sendo alimentado de novo. E isso vale mais do que dinheiro, cara. Você entender isso e ser intencional nessa presença dessa networking, você tem resultados extraordinários. Animal, é muito bom. Eu preciso parar de falar animal. Só um parêntese, eu falo animal o tempo inteiro, a minha família até brinca comigo. Eu falo qualquer coisa, minhas irmãs. Animal, né? Eu falo, animal, é animal. Ainda bem que não sou só eu. Não, não é só você. Mas enfim, da onde, precisamos aqui colocar, né? Ixi, não vamos falar sobre o que eu ia falar. Aquela viagem foi muito boa, né? Eu achei. Foi muito boa. Foi ótima. Muitos aprendizados, viu? Muitos. Desde o aeroporto aqui. Muitos. Pra mim também. Acho que Muitos. pra você um pouco mais. Muito. Bom, vamos contar, né? Você fica fazendo esse monte de volta aí, eu vou contar. Então vamos lá. O que aconteceu naquela viagem? Eu vou contar. Bom, o Hanashiro fala tudo isso sobre a questão, mas também é uma pessoa muito relevante dentro do BNI. E tínhamos em 2020, algumas metas, isso, né? E as pessoas que bateram aquelas metas ali ganharam uma bonificação, que foi uma viagem para participar da Conferência Global do BNI. A sua meta era lançar Tamboré e a minha Próspero em Osasco, É isso. E aí ganhamos a viagem para Miami. Veio pandemia, a viagem foi adiada para o próximo ano. O próximo ano também pandemia. Íamos perder a viagem para a Conferência Global. Para não perder as passagens, fizemos uma viagem para Miami. Tudo certo, passagens emitidas, né, documentos enviados e tudo mais. E aí começa 7 meses, 6 meses, 5 meses para viagem. Toda hora batia na minha cabeça, documentação. Abria lá o passaporte, vi o visto, 10 anos, tudo certo. Tá tudo certo. Fizemos teste de Covid, né, no meio da pandemia ainda. Tava finalzinho da pandemia, né, ainda tinha que ter o teste de Covid para viajar e tal. Chegamos numa sexta-feira, dia da viagem, sexta-feira, nunca viagem numa sexta-feira, 11 horas da noite. Esse foi o primeiro aprendizado. Viagem, sexta-feira até meio-dia, né? Que se tem algum BO, você tem tempo pra resolver. Viagens marcadas pra sexta-feira, 11 horas da noite. Chegamos no aeroporto por volta de 8 horas, todo mundo ali sentado, tudo bonitinho. A hora do check-in, fizemos o check-in e vamos embarcar. Entra eu, Sabrina Ambrioli e Rubens Leite na fila para entregar a bagagem. Eles entregam a documentação, eu entrego a documentação, passaporte. O cara fila, olha... Uma fila quilométrica. Fila quilométrica. Eu lembro que você chegou eu tava depois, no meio, tava no Caracol, eu vi vocês lá no guichê. Entrego passagem, documento, passaporte, aí a pessoa ali olha. Bom, tá tudo certo, cadê o passaporte válido? Aí passaporte tá aí. Não, o que tá válido aqui é o visto. Passaporte não, o passaporte venceu. Nossa. Cara. Aí começa a via sacra de arrumar alguém que pudesse nos ajudar naquele momento para emitir um passaporte emergencial, mais 11 horas da noite, numa sexta-feira. Mas vamos registrar que você foi lá, que você ia... E fez, né? Você ia dar um treinamento pra gente, sim, né? Como diretor. Sim, porque a ideia é, só explicando, né? A gente ia para uma conferência, aí a conferência teve alguns problemas e a gente fez um programa de treinamento para os diretores e as pessoas que estavam ali pleiteando. Só registrar, né? Exatamente. Pra deixar claro. Importante. Pra deixar claro. Resumo da história. Nós estamos em quanto? 8? Acho que era 8. 8, 7 viajaram e eu voltei pra casa. Eu posso descrever? A produção tá rindo, tá, gente? Só pra deixar eu me sentindo bem à vontade aqui nesse ambiente. Pode falar. Eu posso descrever qual foi a minha visão? Porque eu não sabia o que estava acontecendo naquele dia. Naquele momento, né? Aí, eu tô lá, né? Naquela fila, aquele caracol. Parecia aquelas filas enormes do Play Center quando eu era criança. Mano. Exato. Né? Todo mundo de máscara com exame na mão. A pastinha na mão com exame de Covid e tudo. E aí você lá no guichê com a Sabrina e o Rubens. De repente, eu olho para os meus documentos, faço aquele checklist. Também não ia adiantar nada, se tivesse algo errado, eu tava lá. Aí eu olho pra frente e vejo você passando.
Com a mala. Com a mala Todo mundo empurrando. mandou a mala e eu passando puxando a minha. Eu lembro lá pro guichê, eu vi os dois despachando as malas e você andando com a mala cabisbaixo. Eu falei, o que aconteceu? O que é aquela mala? Será que tava uma mala vazia? Ele não vai... Tá, eu fiquei esperando. Fiz o check-in. E aí eu fui lá no ponto de encontro lá. Tava todo mundo. Tava todo mundo. E aí, David? O que aconteceu? Puta. Assim, aquela cara do, ó vida, ó azar. Terrível. Cara, o seu andar já tava assim. Você não tem noção desesperador, como foram os seus passos iniciais. Cara, foram 2 anos, lembra? Eu lembro 2 anos a gente esperando essa viagem, de 2020. Janeiro de 2020 até janeiro de 2022, cara. Faz um ano agora, semana que vem fazer um ano que a gente foi. Aliás, a gente poderia fazer um evento, confraternização. Reunir sobreviventes. E reunir sobreviventes daquela viagem, não? Um churrasco. Mas vamos chegar no desfecho. Enfim, cara. Cara, aquele dia, resumo da história, né? Todo mundo viajou, eu voltei pra casa. Aquele dia meu primo tinha ficado com o meu carro, me levou até o aeroporto. Ele ia ficar com o meu carro no final de semana. Eu liguei pra ele e falei, volta pra me buscar. Ele falou, mano, deu merda, volta pra me buscar. Ele voltou, assim, resumo da história, só segunda-feira que eu ia conseguir tentar tirar um passaporte de emergência pra ir pra programação que a gente tinha lá em Miami. Aquele dia dentro do carro, voltando pra casa, eu falei pra mim mesmo, eu nunca mais vou me permitir sentir isso de novo, sabendo que é algo de minha responsabilidade. E aí lembrei naquela fala do meu pai. Você nunca coloca o seu resultado na mão dos outros. O que acontece? A gente contratou uma agência, a gente mandou todas as fotos. Lembra que a gente discutiu isso? Mandamos documentação do passaporte, do visto e tudo mais. Todo mundo ali na hora ficou... Ele falou, meu, o cara da... Não pode falar... No corte. Todo mundo ali na hora... Todo mundo ali na hora criou várias objeções e questionamentos sobre a postura da agência, que falou, pô, recebeu os documentos de todo mundo. Confere, O cara devia ter conferido e ter falado, o seu visto é de 10 anos, o seu passaporte é de 5 anos. Então você precisa ter um passaporte pra viagem. Só que, dentro desses comentários todos, o meu pensamento era, eu olhei meu passaporte 5 vezes. Só que na minha cabeça foi, tirei passaporte e visto no mesmo dia. Eu sempre olhava o visto. Puxa. 10 anos. Que é 10 o que anos. as pessoas se preocupam, 10 anos. né? Eu não fui olhar passaporte. E eu não lembrava que meu passaporte era de 5 e meu visto era de 10. Puxa. Então, naquele dia, voltando pra casa, cara, a pior sensação da vida foi eu destrancando a minha porta. Meia-noite na sexta-feira. 00:30, 1h da manhã. Eu destrancando a minha porta e entrando com a minha mala. Cara, eu sentei no chão ali, assim, desmoronou. Imaginando que vocês estavam no avião indo pra Miami e eu sentado. E você era o mais empolgado há 2 anos. Maluco, cara. Eu encontrava o David. E aí, não, vamos estar lá. Porque assim, eu já tinha feito outras viagens pra fora, sempre a trabalho, sempre com compromisso. Nunca tinha feito uma viagem a passeio, assim. E essa é a primeira vez. E eu falei, cara, não admito um negócio desse. Era trabalho, mas, né? Mas assim, mas mais eu quero leve, dizer assim, né? mas assim, as outras vezes eu fui com a minha família. Levei meus filhos. Então era uma dinâmica completamente diferente. A gente tinha os nossos compromissos. Eu falei, cara, mas eu vou ter um tempo pra fazer minhas coisas e tudo mais. Foi. E aí eu voltei e eu falei, bom, agora é segunda-feira. Então não adianta agora eu ficar remoendo o final de semana inteiro. Mano, Netflix até dizer chega. Chorou. Fui jogar bola. Eu lembrei. Fui jogar bola domingo de manhã. Os caras do campo. Ué? Eu achei que você tá com o Mickey. Eu falei, só amanhã. Me deixa em paz. Deixa eu jogar bola aqui. Aí você já chega dando aquelas divididas de bola, jogando o cara na lua, né? E foi uma experiência muito válida. Na segunda-feira, fui para o aeroporto. E aí começou a via sacra de busca do passaporte. E aí, de novo, volta ao que eu falei agora. Aonde é que tá o seu resultado? Na sua network. Quem consegue me ajudar para que isso se resolva? E através de uma membro do BNI, a Marli, queridíssima Marli, sim, me indicou uma pessoa que tinha resolvido um passaporte para ela no meio do ano. Esse cara falou, olha, vai nesse lugar, faz isso, faz aquilo outro, pede o pessoal de Miami te mandar a comprovação, não sei o quê. E começou todo aquele trabalho. E aí o Alfredo manda em português, depois o Alfredo manda em inglês, depois manda em português. Aí o Alfredo manda o contrato do BNI, comprovando a necessidade da viagem. E faz todo um movimento. E aí, em resumo da história, consegui embarcar na segunda-feira pra ir pra Miami. Então, eu perdi sábado, domingo e segunda.
né? Cheguei lá na terça-feira de madrugada, né? O Valfredo foi me buscar no aeroporto. Acordei todo mundo. Basicamente. Cheguei na casa chutando a porta e gritando e foi algo muito legal. Cara, foi uma realização ali pra mim. E foi muito bom porque, de novo, comprova isso que eu falei, essa questão do networking. Comprova sobre a importância de você ter um objetivo e perseverar naquilo e principalmente veja seus documentos antes de viajar. Foi muito bacana. E uma lição, mas para todos. Acho que acontece com... Você não é o único, né? Não. Acontece com muita gente. Eu estava sem documentação poucos dias antes. Você foi fazer uma correria também Eu tive que ir para Pernambuco lá e fiz a emissão do meu passaporte lá, que eu tinha vencido no meio da pandemia. Eu não tinha me ligado. Acontece. Mas foi muito boa. A viagem foi ótima. Experiência incrível. Deu certo. Deu certo. Aqui. Deu certo. E mais engraçado, aquele dia eu acordei, fui para o aeroporto e falei assim, eu tenho 3 grandes barreiras hoje. Primeiro, negativo no Covid, porque eu tive que fazer o exame de novo. Pensou? Você consegue o passaporte? Sexta-feira eu tinha negativado, podia viajar. Passei sábado e domingo. Quem sabe? Segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu tava na farmácia. Negativo pra Covid. Eu falei, a primeira barreira já foi. Agora falta... Não, tinha 4, né? Era Covid, passaporte, passagem aérea, voo, que eu tinha garantido o voo, e entrar nos Estados Unidos. Eu tenho contato de amigo que foi pra Londres, chegou no aeroporto e mandou voltar. A alfândega mandou o cara de volta. É mesmo? Conheço amigo meu que aconteceu isso. O cara conseguiu viagem. Uou, todo mundo celebrou. Mas o cara vai pra Londres e se preocupa com visto. Não, mas chegou lá não era visto. Era tipo entrevista lá na hora, o que vai fazer aqui e tal. O cara ia estudar e gaguejou ali na hora, os caras mandou de volta. Eu tenho 4 barreiras pra vencer hoje. Covid negativado às 7 horas da manhã. Show. Cheguei no aeroporto às 9. Para o passaporte saiu às 3 da tarde. Até às 3 da tarde, eu não tinha comprado... nem almoçou, né? Nem almocei. Eu não tinha comprado outra passagem. Eu falei, mano, vou comprar outra passagem aqui e não vai dar certo. 3 horas da tarde saiu o passaporte. Compro a passagem, mano, a bica. Né? A diferença de valor que eu tive que pagar. Consegui a passagem num voo das 11 da noite. Cheguei nos Estados Unidos 5 horas da manhã. Aí a fila da alfândega, né? E eu falando com o Alfredo no telefone. Falei, até ele falou, mano, para com o celular agora e tal. Aí eu falei, até, senhor... Eis o teu servo. Aí eu chego no guichê, tinha um mexicano, um cara latino, né? Tava ali. E eu com 2 passaportes aqui embaixo. O vencido e o provisório. Só que o visto tava no vencido. O cara pediu o passaporte, aí eu entreguei o vencido. E, mano, só de lembrar eu começo a tremer. Porque eu falei, mano, se eu gaguejar agora, o cara mandar eu voltar, ferrou. Né? Apesar de você tem toda a informação, você não tá mentindo, mas ali na hora, no meio, aí ele, a viagem, negócio, tá, não sei o quê. E ele lá no computador. E eu aqui, né, quase da sua cor já, de desespero. Ele pega o passaporte. Enjoy your trip. E aí, igual luva de pedreiro, ajoelha. Quase isso. Aí eu já lembrei de história que teve, bom, contam, né, que cara que passou, aí saiu celebrando, já gritando, não sei o que. Pode voltar. Saí ali, ó, pleno. Muito obrigado. Passei do portão de embarque, filho. Pronto, consegui. Obrigado, pai. Receba. Cara, foi o dia assim que foi incrível. Foi uma experiência foi muito bom. Que da hora. Agora, eu até me perdi aqui. Qual o segredo? Porque assim, cara, você tá num momento de ascensão plena. Qual que é a melhor estratégia? Ou qual que é o caminho do sucesso? A gente sabe que você estuda pra caramba, fez um monte de curso e tal, mas assim... se você for deixar um legado, uma dica aqui registrada pra Estela, Pedro, pra Heloísa, pra Vitória, e pra todo mundo que assistir aqui, né? Qual que é a estratégia? A melhor estratégia pro sucesso? E o que é o sucesso pra você? Bom, de trás pra frente, né? O que é o sucesso pra mim?
É você saber primeiro o seu propósito de vida e você cumpri-lo. Né? No meu caso, por exemplo, é essa questão de poder colaborar com as pessoas e ajudá-las a chegar à sua melhor versão. Isso para mim é o meu propósito. Faço isso de graça. O processo do sucesso, e aí para qualquer área da vida, qualquer uma, financeira, saúde, seja o que for, primeiro ele não vem sem esforço. Nada cai do céu. Tudo você precisa ter um esforço. É acordar cedo, é se dedicar, é passar na nutricionista, né? Que eu vou passar daqui a pouco. Tô precisando. Tá precisando. Tem uma indicação boa pra você. Tudo vem com esforço. Mas o que eu aprendi ultimamente é você ter resiliência. Mas uma resiliência de uma forma diferente. Há tempos atrás eu diria pra você, tenha foco, corre atrás, peita todo mundo e vai. Né? Construa seu resultado. Mas hoje pra mim eu entendo que o mais importante é você durante o caminho ter a flexibilidade de analisar o cenário e necessário fazer as mudanças necessárias. Porque às vezes a gente é tão rígido em acreditar em algo e ter um foco, uma determinação e tal, que você não se abre para ouvir as informações que estão à sua volta e nessas informações às vezes tem um atalho. E não um atalho no sentido de esperteza, de tipo, tô fazendo malandragem. Mas um atalho que é o que vai te levar pro que você realmente quer. Pro resultado que você quer. A troca de informações. Você vai conversar com, de novo, exemplo do BNI. Você senta pra sentar com alguém e fala, poxa, olha como que esse cara faz isso. Olha como esse cara gerencia a empresa dele. Um pouco do que a gente tava conversando ali. Por que você fala extraordinário dia? Pô, olha a visão do Hanashiro. Cara, onde isso eu posso trazer pra minha empresa? E aí eu começo a pegar um pouquinho do Hanashiro, um pouquinho do Rubens, um pouquinho da Carol, um pouquinho da Sabrina, um pouquinho do Alfredo, um pouquinho da Kelly. E aí eu construo meu resultado. Então o sucesso, ele é sempre a soma de pequenas informações ou pequenas atitudes que você vai trazendo para sua vida ao longo do caminho. Então o caminho, ele é muito importante. Eu acho que o olhar para o caminho, às vezes, é mais importante do que olhar o topo. E aí, quando você vai olhando pro caminho, quando você percebeu, você já chegou no topo. Eu acho que esse é o caminho. Tudo na vida é isso, né? Cara, eu quero ganhar R$1 milhão. Tira o olho do R$1 milhão. Olha o processo. Eu quero... Pra chegar no milhão, você tem que primeiro chegar no 1.000. Exato. Depois no 10 mil. Claro, né? Tira o olho no sentido de que eu tenho que ter uma meta, claro. Eu quero chegar no 1 milhão. Mas qual que é o primeiro passo? Coisa que a gente aprende no Mastermind, né? Eu tenho uma caminhada de 100 passos. Qual é o primeiro? Que eu vou dar hoje. Dei o hoje. Amanhã, qual é o segundo que eu vou dar? E assim vai. E você vai um passo de cada vez. 1% todo dia. Né? 1% todo dia, é isso aí. Então, eu acho que o segredo do sucesso é você, primeiro, ter claro o que você quer, mas entender que é no caminho, é no processo que você vai conseguir isso. E não é só no resultado final. O cara que vai escalar o Everest, ele não sobe numa vez. Ele para num primeiro platô, fica ali, descansa, vai pro segundo platô, se adapta, prepara, troca o equipamento, deixa a parte da coisa pesada, e aí ele chega lá no topo. E tem uma coisa que poucas pessoas falam nesse processo do Everest. Eu vou fazer uma analogia aqui, que são as pessoas que estão no caminho, que no processo do Everest, você não chega ao topo só. Você tem a ajuda dos Sherpas ali, que são locais que vivem ali, que conhecem as características do clima, da montanha, caminho e todas as experiências. Então, e é quase que obrigatório você ir com eles até, se não até lá em Simão, mas até um determinado ponto. Né? E esse caminho é importante porque a gente não enxerga às vezes as pessoas que estão do nosso lado. Pela correria, pelo estresse, por problemas, enfim. E na verdade são Sherpas. Estão ali nos ajudando a carregar as tralhas, né? Não deixando você desviar da trilha. É muito louco isso. Muito louco. E geralmente a gente costuma não dar tanto valor para esses caras. Eu vou ler muita coisa sobre pessoas que chegaram
ao cume, né, do Himalaia, lá do Everest, raramente eles falam da galera, dessa estrutura que é Exato, importante, né? exato. E não é. Você é diferente, né? Pô, você tá falando, você falou do seu pai, você falou da galera que fazia estágio, que te indicaram, né, pra chegar no Uhum, GPA. uhum. E tá claro isso no seu propósito. Sucesso que você tem tanto no seu negócio, na vida e no BNI, e esse lance de ajudar de pessoas, isso volta. É o famoso lá, quem leu o livro lá do Giver Gain, lá do Dr. Uhum, Ivan uhum. Meisner, sabe muito bem o que eu tô falando isso daqui. Eu vou te falar, Rubens, você falou do Rubens, eu fiquei com a É que cabeça. eu pareço com ele. Igual, principalmente a cor dos olhos. Exato. David, é só o começo, cara. Não, a gente se conhece, mas não é tão próximo. Mas eu acompanho de longe e sigo e tal. E é só o começo. Não tem noção a altura que você vai chegar. Isso muito. Eu tenho a certeza do que eu tô falando por conta desse caminho, dessa construção que você tá fazendo. Você não tá vendo da noite pro dia. É uma construção de quase 2 décadas. É isso mesmo. Uma década e meia no mínimo. É isso mesmo. Então isso te dá um alicerce que é só o começo. Acho que 23, 24, você vai faturar muito mais e você vai também levar muito 9 milhões, vários 9 milhões para outras pessoas, ou a oportunidade de conquista para essas pessoas. Isso. Enfim. E aquela turminha que eu conheci lá, a Vitória, a Heloísa, a Estela e o Pedro, caraca, eu falei sem olhar. Eles vão ser, tenho certeza que eles têm dois grandes exemplos, você e seu pai perto. E a família é a base de tudo. É. Eu falo assim, obrigado pelas palavras, eu acredito muito nisso, mas pra mim o que é mais importante, cara, é legal isso, assim. E isso é o tipo de coisa que eu acredito que a gente pode colocar nas pessoas. A gente tava conversando um pouco sobre isso, né? Uhum. Você colocar a sua ideia nas pessoas e como você tem a questão do ganha-ganha. Uma coisa que eu quero muito colocar nas pessoas é a gente pode olhar a nossa história e se orgulhar da nossa história. Uhum. De onde a gente saiu e onde a gente chegou. A minha evolução, o meu processo é um, o seu é outro, do outro é outro, da Vivi é outro. Cada um tem o seu processo. Mas acho que o mais importante é quando você tiver 70 anos de idade, e é isso que rege a minha vida, cara, hoje. Quando eu tiver 70 anos de idade, eu olhar pra trás, falar acertei, errei, né, tal. Corrigir, mas eu tenho orgulho da minha história. Isso. Pior coisa que tem, eu acho que você chegar com 70 anos, olhar pra trás e falar, não valeu a pena. Ou perdi que eu não devia ter perdido, sabe? Então, o meu pensamento hoje é esse. E eu aprendi que é através de pessoas, não através de, no sentido de usá-la, mas é com pessoas que a gente constrói nosso resultado. Tudo é pessoas, cara. Você sair na rua hoje, tudo que você olha, exceto o céu, alguém pensou, idealizou e construiu pela graça de Deus. A gente até ouve, né, de novo, Mastermind, a gente ouve essa concepção, mas ela é muito real. Não existe nada sem pessoas. Né? Então, é com pessoas. Então, acho que a segunda parte do sucesso, você me perguntou, o segredo, acho que é essa. Mas olhe para as pessoas. Olhe para as pessoas, porque é dentro delas que o resultado comum é construído. Que aula, hein? Que aula, senhores. Me senti agora aqui o Emílio Surita. Amenidades. Você já me falou que você jogava muito videogame quando era moleque. Qual era o seu jogo do Mega Drive preferido? Caraca, cara, ó, Mega Drive. Mega Drive eu jogava muito Mortal Kombat, jogava muito Sonic. Entendi. Mas gostava de jogar Golden Axe com meu pai. Golden Axe. O velho jogava Golden Axe, eu jogava junto com ele.
Era da hora esse jogo. E esses dias, cara, eu coloquei um emulador e coloquei pros meus filhos jogarem. Se apaixonaram os dois, os menores, né? Que as maiores não jogavam muito videogame. Eu tenho cenas do David jogando videogame. Aqui, na sala do lado. Um Mega Drive. Um Mega Drive. É isso aí. Animal. É bom. Bom, cara, a gente, na verdade, a gente falou muita coisa lá dentro, né? Antes daqui, que a gente poderia ter usado, trabalhado aqui. Mas eu vou trazer agora. Você falou do marketing multinível. Você achou que eu segurei o meu riso. Mas não. Sabe? Não vou falar o nome da empresa. Você sabe que eu tentei vender lá. E para vender lá, eu fui fazer a escola lá de vendas deles. Uhum. Achei uma pessoa, colocou para assistir um evento, depois me levou para lá visitar a fábrica. Eu fiz toda a formação. Uhum. Então, quando você falou o nome daquela empresa, eu olhei assim, eu falei, Mas é na mesma? a mesma. Muito bom. E Tá vendo? A pra- gente quase se cruzou em outros Não, ambientes. mas eu cheguei a fazer o cadastro, aí eu fui aqui num centro de distribuição, fui lá na fábrica, fiz todo o processo de treinamento, uma trilha lá. Uhum. Mas por quê? Porque eu queria vender lá dentro. Ele era seu cliente, seu foco era outro. Era. Entendi. Então eu fui lá pra saber como que eles respiram, Entendi. pra tentar vender. Não deu certo a venda, mas eu aprendi muito. Aprendi muito e tá vendo? Chegou a ajudá-los, mas depois o projeto não andou além do que eu queria, ou eu planejava. Mas assim, esse processo todo que foram semanas, meses, foi muito muito louco. Aprendi muita coisa assim. E aí identificar aqueles pontos que você falou que às vezes te forçam, Uhum. empurram goela abaixo algumas situações. Mas assim, olhando de fora, é um mecanismo grande, né? Sim, E funciona. sim. Funciona. Olha, eu vou te Foi por falar. isso que eu fiz aquela cara que você achou que eu tava rindo Eu vou te contar do nome. Eu falei, não, não tô rindo do nome. Voltando ao que a gente falou sobre a questão de propósito, eu li uma frase uma vez que falou uma coisa. Quer descobrir o seu propósito? Descubra duas coisas. O que te irrita e o que te move. O seu propósito vai estar apoiado em uma dessas duas coisas. Irrita e O que te incomoda muito, que te deixa assim, super irritado, ou aquele que te deixa super realizado. O seu propósito vai estar baseado em cima dessas duas coisas. Quer ver um exemplo? Você é totalmente averso à corrupção. Ou você vê alguém sendo oportunista em cima de uma outra pessoa. Isso te incomoda num nível gigantesco. Provavelmente seu propósito vai estar em defender pessoas que estão sendo prejudicadas. Você tem uma comoção gigantesca por pessoas em situação de rua. Isso te comove, te dói aquilo. Você provavelmente tem uma grande pretensão a ajudar as pessoas nessa condição. E assim vai pro resto da vida. Então talvez por isso, quando eu falei pra você que como me incomoda quando eu vejo ou parece que eu tô vendo alguém que está manipulando outra pessoa. Porque o meu propósito é ajudar a pessoa a chegar na melhor versão dela. Para que ela tenha os resultados dela. E aí quando eu vejo alguém usando de técnicas que realmente funcionam para conduzir as pessoas, mas para benefício próprio e não benefício das pessoas, isso, cara, toca no meu íntimo, assim, numa maneira que... Enfim. E aí esse foi um dos motivos pelo qual deixei de fazer, né, essas... Parte daquele clã. daquele clã. Exato. Que é fácil. Nada contra marketing multinível. Eu acho que quando o jogo é claro e todo mundo entende como funciona e quer funcionar e todo mundo ganha, ok. Mas eu não gosto da questão de você vender algo que você sabe que aquela pessoa não vai ter aquele resultado. Mas você vende porque você quer o dinheiro dela. Aí é complicado. Complica, né? É complicado. Aí complica. Cara, como que eu te acho? Como que eu tô montando uma loja física e eu acho o David? Nosso Instagram é @DSXprojetos. Eu acho que é o melhor canal aí pra poder... Instagram. O Instagram. Não é o LinkedIn. Não é o LinkedIn, aí eu vou te falar o porquê. Quando eu comecei o nosso trabalho de marketing,
eu contratei a agência para focar em LinkedIn. Certo. Isso. Só que eu entendi que o LinkedIn não funciona para o meu negócio. Porque o LinkedIn, ele não é uma plataforma, e aí as pessoas que entendem de LinkedIn, se achar que eu tô falando alguma coisa errada aqui, depois deixa aí nos comentários. Mas falando por experiência própria, o LinkedIn não é uma plataforma de conexão de empresas. Não. O LinkedIn é uma plataforma de conexão de funcionários. É? O Carrefour, ele vai procurar o que no LinkedIn? Um diretor, um gerente, um técnico. Ele não vai procurar uma construtora no LinkedIn. Ele não vai procurar um escritório de arquitetura no LinkedIn. Ele não vai procurar um fornecedor de copos para a Copa das lojas no LinkedIn. Uhum. Ele vai procurar no LinkedIn material humano. As empresas estão no LinkedIn para isso. Então, via LinkedIn, não adianta eu colocar força na minha empresa no LinkedIn. Agora, por exemplo, o cara que está comprando uma franquia, o cara que está querendo reformar a loja dele, ele é um cara que está ativo no Instagram. E se ele vê material no Instagram, ele vai consumir aquele material e ele vai achar talvez mais propriedade minha no material postado no Instagram. Ele vai me achar mais fácil no Instagram do que no LinkedIn. Ninguém compra uma franquia, abre o LinkedIn e vou procurar escritório de arquitetura no LinkedIn. Não vai fazer isso. Entendi. E aí aprendi de novo, reforçou a minha regra de ouro, né? Seu resultado está onde? Na sua network. O Carrefour, quando precisa de um novo escritório de arquitetura, ele vai perguntar para quem? Não é no LinkedIn. Ele vai perguntar dentro dos contatos. Quem é que veio do mercado? O cara que veio de uma outra empresa. Quem é que prestava serviço pra você lá na empresa que você veio? Era fulano de tal. Chama fulano de tal que eu tô precisando desse contrato aqui. Quantos e-mails você recebeu de gente assim? Olá, Eduardo Hanashiro, eu tenho uma empresa tal e nossa empresa, nananana, que você parou pra ler e chamou o cara aqui pra você poder atendê-lo. Quantos você recebe via LinkedIn que você chamou pra vir aqui? Pouquíssimos. Por quê? Porque não é assim que funciona. Se você estiver precisando hoje de um escritório para reformar o seu escritório, a Clara Cloud na nova sede, você não vai abrir o LinkedIn e procurar escritórios especializados em projetos corporativos. Não, eu procuro. Mas você é pouco. Dentro da margem da grande maioria. A gente que tá aqui nessa sala, nós somos pouco perto do que é Exato. o mundão e aí aí você por precisa aí. entender o que aquela ferramenta traz de resultado dentro do seu negócio. Então hoje, na busca... Eu uso demais o LinkedIn, sabia? Mas na busca hoje de clientes potenciais para os negócios que eu tenho dentro da DSX... A pergunta foi para você, não é para mim. Não, tudo bem. Mas eu quero dizer assim, dentro dos nichos que eu atuo dentro da DSX, o meu cliente ideal na busca, assim, fria, vamos colocar assim, tá no Instagram. Que é DSX Projetos, @DSX Projetos. @DSX Projetos. David Santos. David Santos, você vai achar o David, jogador de futebol, pai das crianças e músico. Aí é outra coisa. Músico? O que você toca? Toco teclado. Teclado? Pô, tinha outro dia, né? Toco teclado desde os 9 anos. Desde os 9 anos eu toco. É mesmo? É. Caramba, você fez aquela viagem com a gente, você não tocou uma música, Não tinha um piano lá? A gente foi no shopping que tinha. Mas aí eu fiquei... Eu te falei, né? Tem alguns assuntos que a gente guarda pra não ficar se aparecendo Coisas demais. que a gente não sabe sobre o David. Tem algumas coisinhas. Mas a gente... Eu trabalho dessa forma. Então hoje o Instagram... DSX Projetos. É a plataforma que tá mais atualizada, inclusive. Então hoje tudo bonito, que eu tenho... Tem umas fotos bonitas lá, tem hein, uma mano? fotinha bonita lá. Tudo que eu tenho hoje de material no LinkedIn, no Facebook, ele começa no Instagram e é espelhado para essas duas plataformas. Ótimo. Facebook, mais ou menos, que eu já vi. Tá melhor o Instagram, tá muito melhor. Com certeza. Muito melhor. Estamos trabalhando nisso. Certo. Então tá, a gente vai colocar na descrição. E, David, eu só quero agradecer aqui de novo, a sua presença. E expressar e registrar minha gratidão em tê-lo aqui. Fazia um tempão que eu queria fazer um encontro com você. Teve que marcar um podcast, teve que marcar conseguir isso conversar, né? Porque almoço, reunião a um, nunca deu certo. Nunca rola, né, cara? Mas foi ótimo. E diga-se de passagem que o convite foi feito pela esposa dele, tá? Vai me atender daqui a pouco. Aproveitando que você vai vir aqui, já faz lá a reunião com o Edu. É, ela que decide, cara. Ela decide tudo. Tudo bem que eu estava ali, né? Do lado, né? Fala isso. Aproveita o contato. Mas é ela que faz tudo. Cara, eu que agradeço o convite. Você é um cara que eu admiro muito, de verdade mesmo. Desde quando a gente lançou lá as equipes juntos, lá em 2020, participávamos daquela reunião toda segunda-feira à noite. Que era uma maravilha de reunião.
O David, toda hora eu preciso sair que eu quero comer. Cara, sono e fome, mano. Ó, eu sou outra pessoa. Se um dia você quiser marcar outro podcast com resposta completamente diferente, me deixa com sono e com fome. Aí a tratativa aqui vai ser outra pessoa. Tá com fome? Ainda não, porque eu comi bastante aqui antes, então eu tô bem alimentado. Entendi. Cara, que é toda reunião, que é toda sexta, né? Mas era legal, foi uma fase muito bacana. Legal. Mas você é um cara que eu aquela época eu já admirei, mas realmente a viagem foi uma consolidação, assim, daquilo que eu via, porque você é um ser humano incrível e tenho muito, muito prazer em dizer que tenho você na minha rede de network de pessoas próximas e no que precisar pode contar comigo. Aqui é idem, eu também. De novo, a gente vai se encontrar mais vezes, você vai ver onde você vai estar voando, cara. Mais uma vez, DSX Projetos, @DSX Projetos. Se eu precisar de arquitetura, né, para vender, expandir os seus negócios, conte com a gente. David Santos. E se você precisar ampliar seu network e utilizar as ferramentas do BNI, esse cara é especialista nisso. Que mano. isso. O cara é formidável. Obrigado pelas palavras. E vamos tocar a buzina. E acabou. É a nossa Millennium Falcon. A navinha que termina, entende? A navinha do Star Wars.